Olá, olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal. No vídeo de hoje nós vamos falar sobre os tipos de mediunidade. Dando continuidade ao vídeo que eu falei sobre intuição e mediunidade, hoje eu vou falar sobre os tipos existentes, como elas se manifestam, né, o que é essas mediunidades, inclusive de uma mediunidade que já existiu e que não existe mais. Então, se você se interessa por esse tema, já se inscreva aqui no canal, ative as notificações e fique comigo nesse vídeo para que você possa entender um pouco mais sobre os tipos de mediunidade. A mediunidade é um tema que fascina muitas pessoas, que gera dúvidas, que gera desconfiança. É um tema que as pessoas querem entender sempre mais, e a mediunidade nada mais é do que uma maneira de se comunicar com o espiritual. A mediunidade chegou aos médiuns, né? Quando tudo isso começou, foi uma maneira da espiritualidade demonstrar que existia o espiritual. Uma vez que nós viemos para cá já com muitos véus, né? A gente não tem muito essa conexão. Por uma série de questões, a gente é completamente desconectado do espiritual muitas das vezes. E aí os médiuns surgiram, vieram com o intuito de trazer essa doutrina espiritual, de trazer essa conexão do espiritual, mostrando para gente aqui na materialidade que sim, existia um outro lado, existia o espiritual, apesar de nós termos o véu, né, do esquecimento. Muitas pessoas associam a mediunidade ao espiritismo. Foi a maneira que ela começou, né, a ser difundida, principalmente aqui no Brasil e em muitos lugares do mundo. Porém, a mediunidade, ela transcende o espiritismo, né? A gente pode encontrá-la em outras religiões, na Umbanda, no xamanismo. O que os índios, o que os xamãs faziam, né? Essa comunicação com esse espírito maior, nada mais é do que essa comunicação com a espiritualidade. Mas a mediunidade, ela ganhou força no espiritismo. Tá? E é como eu disse, a espiritualidade trouxe a mediunidade como uma maneira que a gente entendesse e despertasse para o lado espiritual, relembrando verdadeiramente quem nós somos. Mas o que, que vem a ser essa mediunidade? Médium nada mais é do que um canal que faz essa conexão com o mundo espiritual. Daqui a um tempo, a gente não vai mais encontrar médiums. Por quê? A gente vem já há muitos e muitos e muitos anos, muitas décadas, muitos séculos, tentando, né, trazer essa prova de que o espiritual existe, tá? Muitos despertaram, outros não. Mas com o tempo, a gente vai deixar de ver esses médiums, porque não haverá essa necessidade. Cada vez mais o espiritual vai se manifestar de uma maneira que todos nós consigamos compreendê-lo, consigamos entender e acreditar que existe sim o espiritual além do material. Então, com o tempo, daqui a alguns anos, a gente vai ver que os médiums foram, dizer assim, não tem mais, porque todos nós, né, as próximas gerações, vai ter essa capacidade de se conectar. Inclusive, né, existem aí projetos da espiritualidade de que seja criado objetos, óculos, por exemplo, que mostre esse campo espiritual através da visão. Tá? Isso aí é um plano futuro aí, vamos dizer, para a humanidade, com a espiritualidade, para todos aqueles que vão chegando aí depois de nós. Por enquanto, a gente mantém com o médium e com essa conexão que a gente mesmo faz com o espiritual. O primeiro tipo de mediunidade que nós vamos falar hoje é sobre a psicografia. A psicografia é a habilidade que o médium tem de psicografar mensagens do espiritual. Né? Ela ficou muito conhecida através do Chico Xavier, que escreveu diversos livros psicografados, né, trazia as cartas psicografadas. Eu acho que é uma das mediunidades mais conhecidas por nós por conta de Chico Xavier, que foi um dos grandes médios que o Brasil teve. E aí, essa mediunidade, ela pode ser mecânica, semimecânica e intuitiva. A mediunidade mecânica é quando o espírito manifesta na sua mão. Então, você não tem um controle algum da sua mão e ele vai escrevendo através de você. Uma coisa que é muito bom a gente lembrar é o seguinte, que muitas pessoas acham que quando há as mediunidades, as manifestações mecânicas ou incorporação, significa que o espírito entrou no seu corpo. Isso não é realidade, isso não é a verdade. O que que acontece? As mediunidades, as manifestações mecânicas, acontece o seguinte: o espírito chega aqui, ó, bem do seu ladinho, ele cola em você, é como se você desse uma afastada e ele consegue pegar uma parte ali da sua energia. Não tem como dois espíritos ocuparem o mesmo corpo, tá? Isso que eu quero que vocês entendam, não há essa possibilidade, tá? Então, nas psicografias, nas manifestações, o espírito está muito colado aqui, ele está muito, muito junto, mas ele não está dentro do corpo, tá? E aí o que que acontece? Muitas das vezes, há médiums, principalmente os mecânicos, que fazem esse trabalho, às vezes não têm tanto controle, é como se ele se desse ali uma apagada.
E aí o espírito que está aqui do lado faz o trabalho mecânico, ele vai escrevendo para a pessoa. Por isso que a letra é diferente da pessoa que está fazendo, por isso que na fala a voz é meio mecanizada, tá? Porque não é a pessoa em si que está falando, ela é um canal, mas o espírito não está dentro dela, o espírito está do lado, tá, gente? Porque muitas das vezes as pessoas acham que incorporação, ou quando a pessoa é mecânica ali, o espírito está dentro dela, e não tá, não existe como dois espíritos ocuparem o mesmo corpo. Então, ele fica aqui do lado. Então, ele vai escrevendo tudo ali. Geralmente, não é sempre, médiums de mecânica, assim, eles perdem um pouco da consciência quando os espíritos estão aqui acoplados bem do lado deles, tá? Geralmente, esses médiums são os mais limpos, são os canais mais limpos. É muito difícil de encontrá-los. Por quê? Não passa nada pelo racional dele, não passa nada pelo mental dele, pela conexão. Passa tudo, vem direto do espírito através da mão, através da fala, tá? Então, esses médiums são os canais mais limpos que tem. Enquanto na mecânica o espírito controla completamente a mão, né, do médium, na intuitiva, o médium capta as informações que o espírito está passando para ele e vai transcrevendo, tá? Então, ele já tem que ter um certo conhecimento. O espírito que chega ali já traz as informações. Isso é uma coisa que a gente precisa entender o seguinte: quando é mecânica, principalmente, o médium traz palavras, traz informações ali que às vezes ele nunca nem sabe, nunca nem ouviu, nunca nem viu, não sabe, porque não passa pelo mental dele, não passa pelo conhecimento dele. Quando é uma psicografia intuitiva, ela passa pelo canal do médium, ela passa pelo mental, ela passa pelo conhecimento dele. Então, ele só consegue absorver e transmitir aquilo que ele já tem um certo conhecimento, tá? Então, o médium não vai chegar e falando uma língua diferente, porque ele não vai compreender, tá? Então, a gente precisa entender isso. Na intuitiva ali, ele está passando pelo mental. E aí, como é isso? É como se uma pessoa estivesse falando dentro da sua cabeça. E ali você só vai transmitindo, mas passa por você, tá? Então, não é um canal tão limpo quanto outros. E aí também temos a semimecânica. O espírito também está ali do lado, guiando a mão do médium, mas o médium tem consciência daquilo que está escrevendo, tá? Então ele tem consciência do que está acontecendo. Diferentemente da mecânica, que não, o espírito, vamos supor, usa completamente o canal, escreve ele com a fala dele, com a mão dele, com as palavras dele. Na intuitiva, o médium interpreta aquilo que está sendo passado pelo espírito, e na semimecânica, o médium tem ali a mão, o espírito guia a mão do médium, mas o médium tem completa, total consciência do que está acontecendo, do que está sendo escrito ali, tá? Além da psicografia, nós temos a psicofonia, que é a mediunidade da qual o espírito se utiliza da voz do canal, tá? E é da mesma maneira. Se for, no caso dela ser inconsciente, é quando o espírito chega aqui muito perto, o médium não tem a consciência e o espírito utiliza as cordas vocais dele para passar a mensagem, a informação que ele deseja. E eu sempre falo que, nesse caso, é uma voz mais mecânica, é uma voz diferente da voz do canal, tá? Então a pessoa não tem completa consciência, ela está ali inconsciente, o espírito está usando as cordas vocais dela. Já na semi-inconsciente é a mesma maneira. O espírito está aqui do lado, às vezes nem está tão próximo aqui, porque tem gente que não consegue ficar tão próximo, porque o canal não aguenta, tá, gente? Isso é uma coisa também muito importante de falar. Porque que muitas das vezes é o tipo de mediunidade que a pessoa tem, tá? O médium intuitivo, ele muitas das vezes não vai conseguir suportar o espírito tão próximo dele aqui para ser um médium inconsciente, tá? Então, isso é uma coisa que realmente faz diferença, tá? Então, é o tipo de médium, o tipo de canal que a pessoa é a maneira que o espírito se manifesta. Então, a semiconsciente é isso. Ele está aqui, ele usa um pouco da voz, tá? Mas o espírito não tá, o médium está completamente consciente do que está acontecendo, diferente da inconsciente. Na consciente, o médium tem total consciência do que está acontecendo, tá? Então, ele pode intervir, ele pode conversar com o espírito, porque ele está completamente consciente, ele está transmitindo a mensagem que o espírito está passando para ele, tá? Então, essa é a diferença. No inconsciente, ele não tem consciência do que o espírito está falando. No semiconsciente, ele tem uma certa lembrança do que está acontecendo, mas é como se naquele momento ele também não conseguisse interagir, é o espírito que está ali, e na consciente é ele que está ali
ele pode até intervir no momento. Então, é como se o espírito estivesse falando, ele está transmitindo aquela informação, tá? Essa é a diferença da consciente, inconsciente e semiconsciente. A psicofonia a gente vê muito no centro espíritas, tá? É onde nas sessões mediúnicas eles trazem o espírito, conversam com ele, encaminham. Então, é um momento onde a gente vê muito essa psicofonia. Uma outra mediunidade que nós temos é a mediunidade de cura, tá? É com o intuito de trazer mesmo a cura física, espiritual, mental. Muitas pessoas utilizam através dos passes energéticos, né? Porque geralmente ela é utilizada no passe energético no centro espírita, por quê? Quando você dá um passe, o espírito também está aqui atrás de você, tá? Então, ele está emanando essa energia, você é o canal que passa essa energia para o outro. Mas há pessoas que têm essa habilidade de cura sem nenhuma técnica, né? Eu já conheço pessoas que falam, Priscila, é quando fulano, quando coloca a mão, aparece que cura, que sai. Então, a gente tem uma habilidade de cura muito grande com as nossas mãos, tá? A gente consegue canalizar muitas energias. Mesmo quem não é reikiano, por exemplo, o reikiano ele tem essa habilidade de cura com as mãos, mas tem pessoas que não são reikianas e nunca fizeram nenhuma habilidade, que nunca fizeram nenhum curso, mas que também têm essa habilidade. Uma maneira da gente conseguir sentir a energia das nossas mãos, né, não vai ser de cura, mas a gente vai começar a tratar, a entender um pouco mais sobre essa energia, é esfregar as nossas mãos e você vai começando a sentir essa energia, tá? Você vai esfrega, você sente as mãos quentes e vão vindo. Quanto mais a gente vai fazendo isso, mais a gente vai desenvolvendo essa habilidade de sentir a energia, tá? Então, a gente tem muita cura com as mãos. Tem pessoas que conseguem, se ela encostar, ela consegue ali ajudar uma outra pessoa. Eu também acredito que essa habilidade de cura, ela tá muito pelos olhos e pela fala, tá? Então, essa mediunidade de cura, além dela se manifestar pelas mãos, eu, Priscila, acredito muito na habilidade com os olhos, tá? Porque a gente emana energia o tempo todo. Então, com os olhos, com a boca, a gente consegue auxiliar as outras pessoas. Mas é o que eu falei, tem pessoas que às vezes é da área da medicina, é de outra área, e falam, nossa, quando a fulana põe as mãos dela, parece que restabeleceu tudo, porque a gente tem essa habilidade, e outros com muito mais intensidade. Mas as nossas mãos trazem aí muita habilidade de cura. A mediunidade que nós temos é a vidência. Muitas pessoas acham que a evidência é prever o futuro apenas, mas não. A evidência é enxergar o mundo espiritual, assim como nós enxergamos o mundo físico. É uma outra mediunidade que é muito mais difícil de você encontrar médiums. Eu conheço, né, uma pessoa que tem essa habilidade. Ela consegue enxergar o mundo espiritual da mesma maneira que ela enxerga o físico. E é uma coisa que muitas pessoas gostariam de ter, mas não é uma coisa muito bonita, tá? Porque da mesma maneira que a gente enxerga o belo, o lindo que o universo tem, nós enxergamos o feio, tá? Da mesma coisa que a gente enxerga os mundos superiores, a gente enxerga os inferiores. E às vezes é coisas que a gente não gostaria de ver, e depois que a gente vê no mundo espiritual também não tem como desver. A mediunidade de evidência, ela pode ser espontânea ou ela pode ser induzida. A espontânea é a pessoa não precisa fazer nada, ela já nasceu com aquilo, ela já enxerga além naturalmente, entendeu? Então ela tá aqui, ela tá vendo quem tá ao redor, ela vê tudo, entendeu? Então, assim, o espontâneo, ela não faz nada, é o que eu disse no outro vídeo, ela já nasceu com aquilo, ela não precisou desenvolver. Muito ela precisa equilibrar essa unidade, ela precisa tratar essa mediunidade, tá? E tem ela de forma induzida, é onde a pessoa passa por um processo ali de conexão, né? De meditação e ela consegue acessar o espiritual através dessa maneira. Então, ela passa por um processo ali, mas já é algo que ela tem que trazer também. É o que eu disse no outro vídeo. Se você não tem essa mediunidade de evidência, você não vai conseguir ver. Da mesma maneira que se você veio para psicografar, vai ser muito difícil você querer ver. Cada um de nós é uma pecinha do quebra-cabeça. Cada um de nós trazemos uma habilidade, mesmo como médios, como pessoas sem nenhuma sensibilidade energética, sem nenhuma sensibilidade mediúnica, todos nós somos uma peça no quebra-cabeça. Se eu vim, por exemplo, para psicografar e quero ver, eu estou fora do meu lugar. E isso interfere em todo um contexto, principalmente na minha vida. Por quê? Se eu vim para psicografar, significa que eu vou me conectar a várias pessoas através da psicografia e auxiliar essas pessoas através da psicografia. E se eu deixo de fazer a psicografia porque eu quero ver e começo a buscar essa evidência, eu estou me desviando do meu caminho. Então, aquelas pessoas que, de uma certa maneira, se conectariam comigo e auxiliaria, eu já não consigo auxiliar. Lógico que para o espiritual, gente, se eu não faço o meu trabalho, outro vai vir para fazer, tá? Isso a gente precisa entender também, que
todos nós nascemos com um propósito. Então, eu tenho que vir aqui e fazer tal, tal, tal coisa. Vai chegando um tempo eu não vou fazendo, outras pessoas vão vindo fazendo, porque o espiritual precisa que as coisas aconteçam, tá? Então, é uma questão também aí que a gente pode tratar disso depois. Mas tenha essa noção, se você é médio de clara audiência, faça aquilo que você sente para fazer. Não tente, mas eu quero ver, mas eu quero ver. E aí a pessoa passa a existência dela buscando uma coisa que não era para ela, e não faz aquilo que ela veio para fazer, tá? Então, essa questão da mediunidade, a gente entender qual é o tipo de mediunidade que eu tenho, ou não tenho nenhuma. O que que eu vim para fazer? Eu tenho essa mediunidade, ela está desequilibrada, ela precisa equilibrar, ela precisa ser trabalhada. É fazer aquilo ali, porque nenhum médium vem à toa, tá, gente? As pessoas acham, muitas das vezes, que ser médium é uma coisa maravilhosa. Mas se você conversar com muitos médiums, eles passaram por muitos processos dolorosos para chegar onde chegaram, tá? Porque, assim, não é uma coisa de, ser médium é maravilhoso e todo mundo tem que ter. A mediunidade que nós temos é a clareaudiência, tá? Que é a mediunidade de ter a capacidade de ouvir o espiritual, tá? Então, ela pode se manifestar através de sons, através de palavras, as pessoas conseguem ouvir as coisas. Então, é uma mediunidade de clara audiência. E elas podem receber orientações, avisos. Então, isso é através da audição, tá? Ela escuta aquilo ali. E como que elas se manifestam no físico? Elas podem ouvir os barulhos no físico. Então, tem pessoas que falam, eu escuto gente andar, eu escuto uma máquina bater, eu escuto uma pessoa que está na minha frente conversando, eu não vejo, mas eu estou ouvindo a voz. Então, ela se manifesta de várias maneiras. Da mesma maneira que ela se manifesta internamente. É como se a pessoa ouvisse alguém falando na cabeça dela. Então, essa é a meditação, a mediunidade de clareaudiência. Temos também a mediunidade de transporte, que é a habilidade que o médium tem de transportar objetos de um lugar para o outro com a ajuda dos espíritos. Também é uma mediunidade que a gente não vê muito por aí. Aí também temos a mediunidade de olfato, que é a habilidade que o médium tem de sentir cheiros, odores vindos do espiritual. Então, ele está num ambiente onde não tem cheiro algum e ele sente. Esses cheiros podem ser bons ou ruins. Temos também a mediunidade de premonição, onde a pessoa recebe ali sinais, seja ela vê, por exemplo, as coisas acontecendo, é como se ela tivesse visão e aparecesse a imagem para ela, coisas acontecendo. Ela pode ouvir, ela pode ver, ter essas premonições nos sonhos, tá? Então, a mediunidade de premonição é a habilidade que o médium tem de prever o futuro. Não tipo, isso vai acontecer com você. Não é muitas das vezes consciente, tá? A mediunidade de premonição, muitas das vezes, ela vem. A pessoa vê a imagem, mas às vezes ela não sabe o que ela vai fazer com aquilo, ela não sabe com quem é, ela não sabe como, quando vai ser. Então, a habilidade de premonição, eu já conversei com médios que têm essa habilidade, falei, eu não sei às vezes para que serve, porque eu vejo, percebo o que vai acontecer, me mostram imagens, às vezes vivas, é o que eu falei, parece como se fosse uma tela, ela vê a imagem na frente dela, às vezes em sonho, mas muitas pessoas às vezes não sabem o que fazer com essas imagens, essas visões que elas recebem, tá? Essa é a mediunidade de premonição. E aí temos a mediunidade de materialização, uma mediunidade que já não existe mais, tá? A materialização era a habilidade que o médium tinha de materializar o espírito. Aqui no Brasil, se vocês pesquisarem, um que é muito conhecido é o Peixotinho. Ele tinha essa habilidade. Então, essas manifestações, essas materializações, elas aconteciam em um ambiente mais escuro, tá? E aí, o ectoplasma saía ali, é como se objetos, espíritos fossem se manifestando através do ectoplasma. Então, é como se as pessoas vissem o ectoplasma saindo da boca, das narinas, e manifestava ali, materializava. Muitas das vezes, os espíritos se materializavam através desse ectoplasma e falavam com as pessoas que estavam ali na sala. Isso aconteceu muito lá atrás, como uma maneira de provar que o espiritual existia, tá? Então, hoje elas não existem mais, não existe essa necessidade de provar. Da mesma maneira como eu comentei no início do vídeo, que daqui a uns tempos os médiums vão deixar de existir, porque a gente está chegando num processo, né, de evolução do planeta Terra, que a gente vai ter que confiar, vai ter que ter essa habilidade por conta própria, tá? É como se a gente conseguisse ver. Ou vão ter objetos, óculos, por exemplo, coisas que vão nos auxiliar, que vão nos permitir ver o espiritual. Então, a gente não vai mais precisar desses canais de conexão com o espiritual, tá? E uma coisa que, por exemplo, a gente acha que só para se conectar com o espiritual, a gente acredita que para se conectar com o espiritual nós precisamos ser médiums. E, na verdade, não.
Através da meditação, da oração, da presença, da conexão com nós mesmos, da conexão com a natureza, a gente consegue se conectar com o espiritual, a gente consegue receber esses insights, essa intuição, mas a gente precisa nos abrir para isso, tá? Então a gente precisa estar disposta, por exemplo, fazer perguntas e deixar que as coisas venham, ficar atenta aos sinais, porque a espiritualidade, ela se manifesta muito além dos médiums, né? A gente tem muito pouco médium, vamos dizer assim, para a quantidade de gente que a gente tem no planeta. Então, por quê? A gente precisa desenvolver as nossas habilidades de confiar, né, a nossa habilidade intuitiva. Quando a gente medita, quando a gente se conecta com a natureza, quando a gente escreve, quando a gente se conecta com o nosso coração, estamos no momento presente, é uma maneira da espiritualidade se comunicar conosco, tá? Os nossos mentores estão aí também para se comunicar com a gente há 24 horas? Não. Isso aí é um tema para o próximo vídeo que eu vou trazer. Mas eles estão aí, mas nós precisamos dar essa permissão, tá? A espiritualidade só se comunica com a gente, somando os sinais, a partir de que nós damos a permissão. Se a gente passa o tempo todo reclamando, xingando, excomungando a cabeça a mil e um monte de coisa, a gente não abre espaço para que eles cheguem, faz aquelas orações mecânicas. Então, eles não chegam. A gente precisa ter essa habilidade de conversar com Deus, de conversar com a espiritualidade. Isso faz com que eles se aproximem ainda mais da gente, nos intua, nos conecte mais, tá? Nos ajude na caminhada. Então, não dependa de médiums para trazer as mensagens, para te auxiliar. Faça esse processo interno que você vai ver que, com o tempo, a sua intuição vai despertando mais, essa habilidade de entender o que te acontece, de entender os sinais, isso tudo vai ampliando. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenha te auxiliado de alguma maneira a entender um pouco mais sobre os tipos de mediunidade. Se você gostou desse vídeo, já se inscreva aqui no canal, assine as notificações para não perder nada. E se puder, compartilhe com outras pessoas que você acha que também vai ajudar de alguma maneira. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!